Módulo 2. Nesse segundo módulo, vamos tratar da vida útil de pavimentos, dos conceitos de serventia e de desempenho de pavimentos, e um panorama da situação atual das rodovias brasileiras, à luz da pesquisa CNT 2019. Inicialmente, vamos destacar que um pavimento é uma obra que se deteriora com o tempo. Ou seja, o pavimento sofre uma deterioração gradual e não apresenta uma ruptura súbita, como as estruturas convencionais. Em consequência, há necessidade de se prever a evolução da deterioração desse pavimento para se determinar a sua vida útil. Um pavimento, após executado, se nada for feito, a partir de um determinado tempo, ele não oferecerá mais condições estruturais e funcionais de operação. Daí surge o conceito de vida útil de um pavimento, entendendo-se vida útil como sendo um intervalo de tempo no qual ele tem um grau aceitável de deterioração, que pode ser estrutural ou funcional. Enquanto essa deterioração estiver num nível aceitável, ele está dentro da vida útil. Só que chega um ponto que essa deterioração fica inaceitável. O fim da vida útil de um pavimento pode se manifestar de 3 formas diversas. Uma das formas é a deformação plástica excessiva, ou também chamada trilha de roda. Esse tipo de defeito consiste no afundamento da trilha de roda progressivo até atingir um limite inaceitável, onde passa a comprometer a segurança e o conforto do usuário. Quando atinge esse valor limite, define-se então como fim da vida útil de um pavimento por excesso de deformação permanente. Outro tipo de defeito que ficta a vida útil de um pavimento é o trincamento, que é um efeito característico provocado por fadiga do pavimento. Assim, quando um pavimento atinge um grau excessivo de trincamento por fadiga, define-se como o fim da sua vida útil por trincamento de fadiga. E o terceiro tipo de causa de fim de vida útil é a ruptura do subleito. Quando o subleito rompe por efeito de carga provocado pelo pavimento, define-se o fim da vida útil de um pavimento por ruptura do subleito, que pode se dar por várias razões. Reportando-se, então, para o fato que um pavimento se deteriora com o tempo, nós podemos afirmar, se nós fizermos um gráfico qualidade do pavimento ao longo do tempo, nós podemos afirmar que esta qualidade diminui com o tempo. Ou seja, qualquer curva que relacione a qualidade de um pavimento com o tempo, ela é sempre uma curva decrescente. Uma outra forma de definir a deterioração de um pavimento é através da quantificação dos seus defeitos. Em consequência, uma curva que relacione a quantidade de defeitos com o tempo de um pavimento será sempre uma curva crescente. Daí surgem 2 conceitos relativos ao comportamento com o tempo. O primeiro conceito é o conceito de serventia. Esse conceito de serventia nada mais é do que a medida da qualidade de um pavimento num instante qualquer. Assim, medindo-se ou avaliando-se um pavimento num instante T qualquer,
Este valor da qualidade ou esta quantidade de defeitos representa a serventia de um pavimento naquele determinado tempo. Já a curva de variação da serventia com o tempo chama-se curva de desempenho. Então, desempenho nada mais é do que a variação da serventia ao longo do tempo, ou medida numa curva de qualidade ou medida numa curva de defeitos. Existem as duas formas de se fazer essa avaliação. Por exemplo, a avaliação da qualidade de um pavimento, o DENIT tem uma norma própria chamada PRO 009, onde se mede, onde se faz uma avaliação da qualidade através de um parâmetro chamado valor da serventia atual, que é bastante semelhante à norma americana da ASTO, que mede o PSR, Present Serviceability Ratio. Nada mais é do que uma nota de 0 a 5, onde há intervalos de 1 em 1, se tem a qualidade ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Claro que quanto maior a nota, melhor a qualidade. Então, usando-se essa nomenclatura, essa qualificação, pode-se então traçar uma curva de variação da qualidade com o tempo através do parâmetro VSA, que pode ser medido num instante qualquer. Já os defeitos, o DENIT tem uma norma própria, que é a PRO 6 de 2003, cujo parâmetro utilizado é o IgG, Índice de Gravidade Global, que é bastante semelhante à norma da ASTO, que mede o PSI, que é o Present Serviceability Index. Como a curva de defeitos é sempre crescente, o pavimento qualquer, ele começa o início da sua vida útil com um IgGI e no final da sua vida útil ele terá um IgGF, inicial e final. Um panorama da situação das rodovias brasileiras pode ser obtido através dessa pesquisa CNT de rodovias. Este órgão CNT, que é um órgão que congrega todos os transportadores de carga no Brasil, faz uma pesquisa bem abrangente anualmente, cujo relatório sai normalmente no final de cada ano, e ele percorre quase a totalidade das rodovias brasileiras e traça um panorama sob a ótica do usuário, que é, afinal, a quem compete avaliar. Esse último relatório de 2019, que foi publicado em outubro de 2019, apresenta os seguintes resumos. No que se refere ao estado geral das rodovias brasileiras, continuando a usar a classificação ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, que é uma classificação clássica em pavimentação, a CNT classifica como ótimo 11,9% das estradas brasileiras, 21,9% bom, 34,6% regular, 17,5% ruim e 6,9% péssimo. Isso no que se refere ao estado geral. Separadamente, em se tratando por 3 aspectos de pavimento, sinalização e geometria, que são os principais para efeito de qualidade de uma rodovia, sob o aspecto do pavimento é até o parâmetro melhor avaliado. Segundo os usuários, 38,6% dos pavimentos brasileiros estão em ótimo estado e 9% em bom estado, ou seja, quase 50% dos pavimentos das rodovias brasileiras estão em estado ótimo ou bom. Já a parte de sinalização já está bem inferior, a qualidade bem menor, e a geometria é um problema mais crítico nas rodovias brasileiras, o que é explicável, tendo em vista que nossas rodovias, pelo menos a maior parte delas, foi projetada há muitos anos atrás, onde as normas geométricas eram bastante limitadas, não tão exigentes quanto as atuais, o que explica a nossa fraca geometria nas rodovias.
Prosseguindo nessa avaliação do GNT, aí é sobre um gráfico sobre um outro formato, deixando bem claro, então, que ótimo e bom, estamos aí em torno de 40% de ótimo e bom, e o restante, então, a CNT percorreu nessa pesquisa do ano passado 108 mil quilômetros de estrada, uma malha bastante significativa. Separando-se as rodovias entregues a concessionárias para as que estão na gestão pública, e isso é importante, porque logicamente que as rodovias entregues às concessionárias deveriam estar em ótimo estado, toda ela. No entanto, não é bem isso que foi avaliado. Em ótimo estado, as rodovias concessionárias, 38,2% ótimo, 36,5% bom, 74% entre ótimo e bom. Já as rodovias ainda sobre a administração pública, a classificação é bem pior. Apenas 5,2% ótimo e 27,3% bom, deixando bem claro que no Brasil somente as rodovias concedidas estão num nível de qualidade aceitáveis. No que se refere ao pavimento, que é o objetivo do nosso curso, então, como nós vimos, quase 50% dos pavimentos brasileiros estão num grau aceitável de deterioração. E por que dessa classificação inferior? Logicamente que a causa desses níveis menos favoráveis deve-se a falhas na sua conservação. Se elas fossem bem conservadas, toda ela poderia estar em bom estado. Os pavimentos podem ser de diversos tipos. Esquematicamente, tradicionalmente, os pavimentos são classificados em 3 tipos, 3 modalidades. O primeiro grupo são os pavimentos chamados de pavimentos rígidos. São chamados de pavimentos rígidos aqueles compostos por placas de concreto que apresentam grande rigidez e grande resistência à tração em relação às camadas inferiores. Daí a classificação como pavimentos rígidos. O outro limite são os pavimentos chamados de pavimentos flexíveis. São os pavimentos revestidos com misturas asfálticas, com camadas asfálticas, e normalmente assentes, os revestimentos, sobre uma camada de base granular. Este seria um pavimento flexível típico. No entanto, existe um grupo de pavimentos que não se enquadra nem como rígido, nem como flexíveis. Ele tem um comportamento mecânico intermediário entre esses 2 limites. Daí eles serem chamados de pavimentos semirrígidos. E esses pavimentos são chamados semirrígidos porque eles têm um revestimento asfáltico, no entanto, a base é enrijecida. Enrijecida ou com cimento ou com cal. Então, são pavimentos que apresentam uma base com uma rigidez muito maior do que a base granular pura, muito embora o revestimento continue sendo asfáltico. É uma situação intermediária de rigidez, que não é nem totalmente rígido, nem totalmente flexível. Esta é uma classificação tradicional e clássica que se faz dos diversos tipos de pavimento. Uma maneira de se ilustrar a diferença entre um pavimento tipicamente flexível para um pavimento tipicamente rígido está mostrado nessa figura. Um pavimento tipicamente flexível, ele é composto de uma camada de revestimento em uma ou mais camadas asfálticas, onde a camada que recebe o tráfego é chamada de capa e a camada inferior de binder. Sob essa camada, uma camada granular de base, uma camada de subbase e, eventualmente, podendo existir ou não, uma camada de reforço do subleito, que nada mais é do que um solo de qualidades melhores do que o subleito. É a constituição típica de um pavimento flexível,
onde as camadas têm espessuras desta ordem de grandeza, 20, 15 centímetros nas camadas de base, subbase e reforço, e a camada de revestimento, 7,5, 10, 12,5, no máximo 15 centímetros. É a composição típica de um pavimento flexível. O comportamento mecânico dessas camadas, elas se destinam exatamente a reduzir as tensões no subleito. Assim, gradativamente, cada camada vai sendo responsável pelo alívio de tensões na camada inferior. Então, sobre a base, as tensões são elevadas, mas já são reduzidas na subbase e chegam no subleito, já bem reduzidas. Este é o comportamento mecânico típico dos pavimentos flexíveis. Os pavimentos rígidos, por seu lado, são compostos simplesmente de uma placa de concreto assente sobre uma camada de subbase. Já que a placa de concreto, ela por si só, suporta os esforços verticais e horizontais, ele não precisa de camada de base. Lembrando que a camada de base é a camada responsável por suportar os esforços verticais e o revestimento é o responsável pelos esforços horizontais. No caso do concreto, como ele sozinho suporta essas duas categorias de esforços, é dispensável a presença da base. Assim, executivamente, construtivamente, um pavimento rígido, ele apresenta uma composição mais simplificada, normalmente uma placa de concreto de ordem de grandeza de 20 centímetros, ordem de grandeza, e uma camada de subbase com ordem de grandeza de 10 centímetros de espessura. Mecanicamente, como o concreto apresenta uma rigidez muito grande, o concreto sozinho, a placa de concreto sozinha, é suficiente para aliviar as tensões no subleito. Em consequência, mecanicamente, o pavimento de concreto ele nem precisaria da subbase para esse alívio de tensões. Então, mecanicamente, a subbase poderia ser dispensável, mas nós vamos ver que a presença da subbase num pavimento rígido tem finalidades outras que não sejam só o aspecto estrutural. Ela tem uma finalidade muito importante, que é quanto à drenagem do pavimento, como será visto posteriormente. Outros tipos de pavimento, como visto, além do flexível e do rígido, seria um pavimento semirrígido, como visto, que é aquele com base cimentada, e existe ainda um pavimento composto, que seria um pavimento flexível sobre uma superfície de concreto antiga, que é uma técnica que está sendo usada para recuperação de pavimentos de concreto deteriorados. Algumas vezes, a solução mais vantajosa economicamente é sobrepor uma camada de asfalto sobre uma placa de concreto deteriorada, fazendo assim com que se forme um pavimento que não se enquadra em nenhuma categoria mostrada anteriormente. Daí o nome de um pavimento composto, que ele é uma parte rígida, uma parte flexível. Com isso, nós concluímos o segundo módulo.